a renovação do Felipe Coutinho. O Vasco disponibilizou um vídeo nas redes sociais, até bem bacana, né? Um grafite, uma arte ali do Felipe Coutinho, já com a camisa 10. Então, ali o slogan, né? A magia continua. A camisa 10 ali do lado da Cruz de Malta, mas também tem uma outra foto que evidencia de fato, tá lá a camisa 10, Coutinho. Não sei se nessa imagem vocês vão conseguir observar, mas dentro ali do número 0, tá ali a assinatura do Roberto Dinamite. Então, mais uma vez aí, é uma honra para o Coutinho, evidentemente, e uma responsabilidade. E quem tinha essa responsabilidade antes era o Payet, né, craque de bola, jogadoraço, e agora o craque de bola, jogadoraço, Coutinho, vai ter também essa honra de usar a camisa 10. Ele que na sua primeira passagem, ainda menino, vestia a camisa de número 30, chegou ao Vasco vestindo a camisa número 11 e agora veste a 10, que de fato combina e muito com o Cria de São Januário, beleza? E vou trazer aqui alguns bastidores em relação a essa renovação. A renovação, primeiro foi, ele conseguiu um distrato, né? Ele conseguiu uma rescisão amigável com o Aston Villa, conseguiu se resolver por lá as relações financeiras e tal. E confesso que isso aí é uma coisa muito entre Coutinho e Aston Villa, não interfere muito ao Vasco, tampouco aos seus torcedores. O importante é que ele, ao rescindir com o Aston Villa, assina um contrato definitivo com o Vasco até junho de 2026. Mas por que junho de 2026? O Vasco entende que era uma questão ali mais burocrática, digamos assim, né? Oferecendo de fato um valor que é muito próximo dos moldes que já vinha sendo pago pelo Vasco nesse último contrato de empréstimo. Então é aquilo, arrebentou, renova por mais um ano e meio. A ideia, inclusive, era até o final de 26, podendo ser renovado por mais um até 27. Então faz um contrato de um ano, entendendo também que o Coutinho tem 33 anos, entendendo, né, que ele no ano passado teve alguns problemas físicos, então não fica amarrado em um contrato muito longo e vai fazendo aos poucos. Por quê? O Coutinho não tem nenhum interesse em deixar o Vasco, nenhum interesse em jogar em outro clube. Então, se ele arrebentar, ele renova por um valor mais justo, digamos, pela qualidade que ele tem. Se ele não arrebentou, está disposto a seguir com a carreira, ele vai e renova por um valor mais dentro ali da realidade do Vasco. Então, esse contrato curto, ou melhor, não havia necessidade de fazer um contrato longo, tendo em vista que o Coutinho só quer jogar no Vasco. E vale destacar ainda mais o fato dele ser vascaíno e o fato dele querer muito jogar no Vasco. Ele até tinha mercado, tá, gente? Tanto é que ele estava no Catar e forçou uma barra danada para jogar no Vasco. Abriu mão, nesse último empréstimo de um ano, abriu mão de valores importantes para jogar no Vasco. Então ele tem o seu instituto Felipe Coutinho, no Rio de Janeiro, né? Tá muito bem adaptado com a esposa, com os filhos que são crianças e não moravam no Brasil, não moraram no Brasil, né? Nasceram até fora do país. Então ele tem a oportunidade de estar com os pais, com a família e agora com um contrato em definitivo com o Vasco. Então, tanto é que eu conversei com uma fonte e ela me contou o seguinte, que só se acontecer algo muito fora da curva, ele não renova para dezembro do ano que vem. Então, está tratando isso como uma mera formalidade que acontecerá sem nenhum tipo de problema no meio do ano que vem. Muito torcedor ficou assim, pô, mas por que não renova até o final do ano? Aí vai chegar no meio do ano e vai ter de novo essa novela? Acredito que não. Só que a gente tem que pensar o seguinte, ainda tem o Vasco numa situação de investidor, né, de venda da SAF, recuperação judicial, e no meio disso tudo vai chegar uma eleição que acontece no ano que vem. Então, para não colocar a, sabe, a charrete na frente dos bois. Uma coisa de cada vez. Então o Coutinho assina um contrato em definitivo, está muito feliz de estar no Vasco, fez muito pelo Vasco no sentido financeiro para estar no Vasco, e o Vasco, claro, recebendo o Coutinho, dando a camisa 10 e toda a valorização que ele merece. E eu até falo pro torcedor, e agora vai um recado, uma opinião minha, não caia na pilha do Coutinho, Mortinho ou algo parecido. Nesse ano teve uma lesão apenas contra o Fluminense, que não tirou dos gramados durante muitos jogos. É um jogador que está muito motivado, tem tudo para crescer sob o comando do Fernando Diniz. A gente viu no jogo contra o São Paulo a atuação masterclass do Coutinho. Então, não cai na pilha, né, de muita gente que quer depreciar o Coutinho. Coutinho é um jogadoraço. Eu vi uma entrevista hoje do Juninho Paulista, ele dizendo que da geração, né, ele está só abaixo do Neymar. E a gente está falando de uma geração de jogadores que foram formados no Brasil nos últimos anos. A gente está falando nos últimos 15 anos.
né? Então a gente vê o Vinícius Júnior, por exemplo, o melhor do mundo, né, pela FIFA, e se você pega o recorte dele na seleção brasileira, não chega nem perto do que o Coutinho fez. Né? Não estou discutindo no clube, não estou falando isso, mas é um jogador importante, que foi importante na Copa de 2018, é um jogador que vestiu a camisa do Liverpool, do Bayern de Munique, do Barcelona. Né? Foi uma negociação, né, uma das vendas mais caras da história. Então, assim, é um jogador gigante, é um jogador grande. Quem tem Twitter sabe o que eu estou falando. O perfil da Comebol, da Sul-Americana, toda semana posta uma foto do Coutinho, o gol do Coutinho contra o Melgar, porque sabe que isso gera engajamento, porque se trata de um jogador mundial. E o Vasco tem aí o privilégio de tê-lo. E não totalmente em final de carreira, claro, está se encaminhando para isso, tem 33 anos, mas a gente vê que o Coutinho ainda tem lenha para queimar. Claro, não é o jogador do Liverpool, não é o jogador da seleção brasileira de 2018, mas é um jogador interessante e que tem muita coisa para entregar. Vale destacar no ano passado o quanto o Coutinho estava machucado, ficava dormindo naquelas câmaras hiperbárica, né? Não dormia, por exemplo, ao lado da sua esposa, dormia numa câmara para se recuperar. Né, fazia um esforço danado, né, e recebia críticas e calado, é um jeito dele, um cara introvertido, né, que nunca foi ao microfone para reclamar ou para, sabe, para se autopromover. Então eu acho que é um cara que o torcedor vascaíno precisa curtir mais, entendeu? E deixar um pouco de lado a má fase, colocando apenas na conta do Felipe Coutinho. Se o Vasco tem problemas, garanto, pelo menos é a minha opinião, e ninguém vai tirar isso de mim. Não é o Coutinho um primeiro, nem o segundo, nem o 10º problema do Vasco. Pelo contrário, ele pode ser uma solução, desde que tenha companheiros à altura, né, um modelo de jogo que o favoreça nas suas características, para que o Vasco, enfim, possa jogar bem e ele ser o maestro, né, ele ser o mágico desse time, como é o que a gente espera. Lembrando, rapaziada, mais um detalhe importante: o Vasco não pagou nada ao Aston Villa por essa rescisão amigável que ele teve por lá, tá? Eu vi muita gente também, né, falando: o Vasco acabou entrando na roda, teve que pagar um valor para o Aston Villa. Não teve isso, zero. O Vasco não pagou R$ 1 para ter o Coutinho no sentido de compra de passe, ou para compra, ou melhor, um pagamento para rescisão. Não teve nada disso. Pelo contrário, Coutinho, né, fez o sócio torcedor do Vasco aumentar maravilhosamente no ano passado, e até o Pedrinho já falou, o presidente Pedrinho já falou em algumas oportunidades, que o Coutinho se paga, porque a partir do momento que ele chegou, o sócio aumentou e o salário dele não onerou o Vasco em nenhum momento. Então, é importante deixar isso claro também.